A fé na Trindade é o mistério central da nossa fé. Portanto, diante da complexidade em assimilar a magnitude a respeito desse assunto, um só Deus em três pessoas distintas, somos convidados a refletir neste momento em um Deus que é Pai, que por amor se tornou Filho e por mais amor ainda nos presentou com a força do Espírito Santo. Através da história, a Igreja tem observado que Deus Pai, sábia e gradualmente, foi se revelando à sua criação. Nos tempos do Antigo Testamento, o mais importante era tornar como prática de vida seu projeto. Assim mesmo, estando presente a Trindade, Deus se revela como Pai. Mais tarde, o mesmo Deus se dá a conhecer ao mundo pela chegada do Emanuel, Deus conosco, na figura de Jesus. Ele nos traz o mesmo projeto do Pai, com o nome de Reino de Deus. Perpetuando a presença deste reino na terra, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, tudo se concretiza com a descida do Espírito Santo, em Pentecostes, momento em que todos tomam conhecimento a respeito da Santíssima Trindade. E com isso aprendem a crer, entender e glorificar a Deus único na essência, mas em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é consubstancial, ou seja, indivisível, de uma única substância, essência e natureza. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina, a mesma grandeza, bondade e santidade. Dessa forma, podemos entender melhor que a criação do mundo está ligada ao Pai, à redenção, ao Filho e à santificação, ao Espírito Santo. A palavra redenção vem de redimir, a qual em sua raiz tem o significado de comprar os direitos, e é usada especialmente em referência à compra da liberdade de um escravo. Aplicada à morte de Cristo na cruz, fica evidente que, se fomos redimidos, então a nossa vida anterior era de escravidão, e por Cristo fomos resgatados. Não somos mais escravos do pecado ou da lei da antiga aliança. O apóstolo Paulo diz aos cristãos da Galácia: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Assim, a bênção de Abraão se estendeu a todos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito Santo. Dessa forma, o envio do Espírito, após a ascensão e glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. Na prática da participação na missa, observamos que iniciamos invocando a Santíssima Trindade e nos despedimos com o mesmo gesto. Todas as orações pronunciadas pelo Padre são dirigidas a Deus Pai por meio de Jesus Cristo em unidade com o Espírito Santo. Como mensageiros do Evangelho, devemos apresentar o mistério da Santíssima Trindade como resultado do amor de Deus pela humanidade. Deus se preocupa conosco. Ele veio oferecer a vida definitiva, ensinando-nos o amor sem medida por meio da presença do Paráclito, o defensor, o Espírito Santo que transforma. Veio nos ensinar que a vida definitiva continua, sendo a obediência ao projeto do Pai, que inclui o livre-arbítrio, a fidelidade ao Criador, a preservação do mundo, o amor ao próximo e a construção do seu reino na terra, que terminará junto a ele no céu. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, a fé católica é esta, que veneremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Portanto, no momento em que Deus enviou seu Filho único ao mundo com a proposta de salvação e reforçou o convite pela vinda do Espírito Santo, até hoje a oferta continua aberta a todos que a aceitarem. É uma oferta gratuita, incondicional, absoluta e válida para sempre. Mas Deus respeita nossa liberdade quando nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abri-la, entrarei em sua casa e cearei com ele.